com a espontaneidade das crianças que nós iniciamos o nosso culto. Nesse culto especial, culto de Natal, enfim, chegou o Natal. Hoje já é dia 20, teremos essa semana a celebração familiar, juntamente com os nossos entes. Mas aqui na nossa igreja nós celebramos também o Natal desde o começo do mês de dezembro. Já tivemos aqui algumas participações, alguns coros, alguns grupos aqui na frente. E hoje em especial nós teremos aqui o nosso grupo de crianças ministrando o culto a todos nós, a todos vocês. Nosso desejo é que você seja ministrado pelo Senhor através da vida destes pequenos gigantes, através da vida destes aqui que nos ensinam a simplicidade, a humildade e a beleza de se viver no reino de Deus. Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir o seu coração e a entregar a sua vida ao menino que nasceu, ao menino de Belém, ao pequeno que nos guia, que nos conduz. E nesse sentido eu quero também que convido você a desejar para quem está do seu lado, para quem está atrás de você, um Feliz Natal e um Natal com Jesus. Então, se você puder, se coloque de pé e que a gente possa ter um momento de confraternização desde já, iniciando o nosso culto. Seguido são eles, mas aí eu vou... E aí, José? Tá bom. Muito bem. Nós nos sentimos muito gratos com a sua presença. Eu sei que nós temos visitantes aqui. Fique conosco. No fim do culto, nós queremos conhecê-lo melhor, quando inclusive outros já tiverem chegado. Nós teremos agora um período de oração, um período que a gente chama de prelúdio, um momento em que você tem a oportunidade de orar, entregando a Deus o seu coração, entregando a Ele este culto que nós prestamos a Ele. Então, enquanto as crianças tocarão aqui, eu te convido a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos e a fazer uma oração, entregando a sua vida nas mãos de Deus. Convidar a pequena gigante Sofia Fernandes, que vem aqui, e ela vai orar para nós. Vamos aqui para cima, para o pessoal poder te ver. Passa aqui. Vamos subir o degrau. Senão as pessoas não vão te enxergar. Está todo mundo vendo a Sofia? Então vamos orar com a Sofia Fernandes.
Senhor Deus, obrigado por esse dia, por essa noite. Abençoe todos nós, sei que eles estão na rua, doentes, sei que eles estão sem comida, sei todos, em nome de Jesus, amém. Convido a se colocar de pé e nós cantaremos o cântico Senhor, te quero, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver, Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero mais.
pode se sentar? Nós cantaremos agora Surgem Anjos Proclamando, a banda vai tocar. E você tem a oportunidade de, enquanto nós cantamos o hino de forma musical através da banda, o que a gente não está muito acostumado, então vai ser interessante ouvir, você pode entregar aqui na frente o seu dízimo e a sua oferta, caso você hoje tenha colocado no coração o desejo de trazê-lo. Então nós cantaremos aqui as 4 estrofes de Surgem Anjos Proclamando, e você pode então trazer aqui na frente a sua oferta ou o seu dízimo. Quero convidar a pequena gigante Laís Santos. Ela se encontra. Cadê a Laís? Está aqui. Laís, vem orar, por favor, pelos dízimos e ofertas aqui entregues. Ore também pelos enfermos da nossa igreja, cujos nomes estão inseridos no boletim, na última página, aqui. Ore também pela cantata, pelo Natal. A Laís, ela está saindo do Ministério Infantil, está indo para os adolescentes, e ela é uma pequena gigante especial, porque quando eu cheguei aqui ela tinha 7 anos, quando eu assumi o Ministério Infantil, e hoje está indo para os adolescentes. Se não me engano, foi a primeira junior a fazer discipulado comigo, para o batismo. Então, eu escolhi ela, chamei ela para fazer essa oração especial aqui neste culto. Oremos. Pai, muito obrigada por esse dia, Senhor. Queria te pedir pela cantada de todas as crianças, que tudo ocorra bem, e pelos floristas também. Gostaria de te agradecer por cada pessoa que está aqui, pelo alimento, Senhor. Queria te agradecer por mais um ano que nós tivemos e por esse dia tão especial.
Que o Senhor abençoe todos os enfermos e os ajude. Em nome de Jesus, amém. Chegamos, então, no momento tão esperado da nossa cantata. Esse ano nós apresentaremos 4 músicas, pois há um pouco mais de 2 meses atrás as crianças estavam aqui, acho que os irmãos se lembram, apresentando uma bela cantata. Então nós tivemos pouco tempo e conseguimos preparar 4 músicas que eu acredito que são suficientes para passar a mensagem que queremos passar do Natal. Então, convido o coro infantil para vir à frente. Forte
pra Belém, fácil não será. Eles querem ver o rei que nasceu por lá. Eles querem ver o rei que nasceu por lá. A caravana do Oriente preparada está, e os magos com presentes querem adorar. A viagem pra Belém fácil não será. Eles querem ver o rei que nasceu por lá. Eles querem ver o rei que nasceu por lá.
Boa noite. Eu vou contar uma história hoje à noite. A história mais bonita que eu conheço. Por Letícia Araújo, ilustrado por Roberto Rodrigues. É uma história muito bonita, mas muito antiga. E muitas pessoas já contaram essa história que eu vou contar. Então eu vou começar de um jeito bem diferente. Então minha história de amor, minha história de amizade, começa com um grãozinho de areia. E este é o grãozinho de areia muito feliz. E este grãozinho de areia, quando o vento sopra, vai para lá. E quando o vento sopra, vem para cá. E vai para lá, vem para cá. Quando de repente, este grãozinho, ele descobre que ele não é o único grãozinho. Tem outros grãozinhos de areia. E não tem só 1, 2, 3, mas tem 100, tem milhares, tem 1 milhão, tem 1 milhão, tem trilhões de grãozinhos de areia. E todos os grãozinhos de areia numa linda praia. E esta linda praia, como milhares de outras, esta linda praia fica no planeta chamado a Terra. E a Terra, por sua vez, que nem um grãozinho de areia, não está sozinho. Planeta está junto com 1 estrela, 2, 3, 1 milhão, 1 trilhão, 1 zilhão de estrelas, planetas, cometas, asteroides, todos no lindo universo. Um universo que foi criado por Deus. E não apenas criado, mas cuidado por Deus. Sabe que Deus não dorme? Por 1 minuto, por 1 instante, Deus sempre está atento para cuidar de tudo. Está tudo sob o controle de Deus. Mas eu não quero falar sobre o universo. Quero falar sobre o planeta. Planeta chamado a Terra. Porque foi nessa bela planeta que Deus caprichou. Ele cuidou tudo com tanto gosto. Ele pensou em cada detalhe. Foi criando tudo tintim por tintim. Sabia? E ele fez tudo perfeito com maior gosto, caprichando das cores. Ele também caprichou em cada detalhe, até os bichinhos pequenos. Ele cuidou. E quando Deus tinha criado as coisas, ele mesmo se admirou, falando, não é que é belo? E ele tinha razão. Que beleza este mundo! Mas Deus não tinha terminado, porque faltava uma coisa. Aliás, não era uma coisa. Faltou alguém. Alguém com quem ele podia bater um papinho gostoso. Alguém inteligente. Faltou um amigo. Então, o que Deus fez? Ele criou o ser humano, homem e mulher. E eram os amigos de Deus. E ele colocou o homem e a mulher nesse belo planeta chamado a Terra. Esse lindo grãozinho de areia celeste pendurado lá no universo. Ele colocou o homem e a mulher num cantinho preparado para os dois com maior gosto. Tudo belo, tudo lindo. E como que tudo ficou bom, tudo ficou perfeito. E aí tudo ia muito bem nesse planeta Terra, com homem e mulher, amigos de Deus. O universo funcionando numa perfeição, completamente como Deus planejou. Tanto que Deus deu algumas leis. E uma das leis que Deus deu era a lei da gravidade. Que as coisas sobem, também tem que descer. Outra lei de Deus é a lei de crescimento. Começamos pequenos
e crescemos para ser grandes. E uma outra lei de Deus muito interessante é a lei das estações. Eu acho interessante porque essa lei quer dizer que tudo acontece na hora certa. Que há uma hora para plantar e uma hora para colher. Há uma hora para nascer e uma hora para morrer também. Mas tudo de acordo com os planos de Deus. Porque Deus está controlando tudo. Havia outras leis, eu falei da lei da gravidade, a lei de crescimento, a lei das estações. Havia outras leis, mas todas as leis de Deus foram obedecidas com maior prazer, com maior alegria, porque foram boas leis. E através destas leis, tudo andava muito bem no universo. Tudo dava certo. Tudo andou bem, direitinho, bonitinho, mas... E sempre tem que ter um mais, não é? Infelizmente, havia alguém que não estava feliz. Alguém que não gostou que tudo andava muito bem. Sabe quem era? Era o inimigo de Deus. O inimigo de Deus, o inimigo do homem, o inimigo da mulher. O pai de todas as mentiras, o pai de inveja, o pai de tudo ruim. E sabe o nome dele? Satanás. E ele não estava nada feliz e ele queria estragar tudo. E sabe que ele teve a coragem a fazer? Ele chegou para a mulher e começou a falar coisas com ela. Será que Deus sabe o que está falando? Será que Deus é tão bom como ele finge ser? Será que você deve obedecer a Deus? Olhe, acho que Deus está escondendo alguma coisa a você. E ele ficou falando, colocando dúvidas na mente da mulher. E levou a mulher a pensar que ela estava vivendo sem liberdade, que ela podia ser dona do próprio nariz. Posso imaginar esse inimigo, Satanás, o pai das mentiras, falando: oh, mulher, não sabe o que está perdendo. Você podia ser igual a Deus. Você podia saber tudo que Deus sabe, e ele não quer isso. E a mulher foi ouvindo. Isso deixou uma dúvida. Então foi falando essas coisas o amigo de Deus, o homem. E ele foi escutando as dúvidas e daqui um pouquinho os dois têm dúvidas tamanho do mundo. Será que Deus fala a verdade? Será que Deus é bom? Será que eu preciso obedecer às leis de Deus? E uma bela tarde, Deus chega para conversar com os amigos, para bater um papinho. E ele chama Adão, Eva. Ninguém respondeu. Silêncio. Adão, Eva. Nada. Os dois tinham sumido. Cadê Adão? Cadê Eva? É que os dois tinham escutado aquela conversa mole de Satanás e acreditou nas palavras do mentiroso. Acharam que o caminho da felicidade era fazer o que bem entenderam. E não acreditaram nas palavras que Deus falou com eles. Não acreditaram no amor. E de fato, a amizade entre Deus e homem e mulher era a primeira amizade no mundo. E não acreditaram naquela amizade. E os dois foram para longe
de Deus. Foram para longe do amor de Deus. Foram para longe da amizade com Deus. Foram para longe do paraíso. E foram para longe da felicidade. E os dois perderam tudo. Perderam a amizade, perderam o amor, perderam felicidade, perderam seu lar. Porque não acreditaram no amor e amizade de Deus. E nossa história não é a história mais bonita que eu já conheço. É a história mais triste que eu conheço. Porque a partir disso, a história do mundo mudou. Não tinha mais amizade entre as pessoas, entre os animais e as pessoas, entre Deus e as pessoas. E entrou guerra e briga e morte no mundo. Uma história terrível, trágica, horrível, que eu não queria contar. Mas essa é a verdade. É isso que aconteceu por causa de Satanás. E porque homem e mulher acreditam nele e não em Deus. Quanto mais as pessoas procuram a felicidade, que não é felicidade de Deus, mais longe de Deus, eles vão. E quanto mais para longe as pessoas vão, mais infelizes ficam. E quanto mais infelizes ficam, quanto mais correm atrás de felicidade errada. E quanto mais correm atrás de felicidade incorreta, mais tristes ficam. E mais que acabam destruindo pelo mundo que Deus criou. E perdem amizade e perdem felicidade. Eu vou dizer alguma coisa. Se você esquecer tudo que eu falo hoje à noite, lembre disso. Longe de Deus, nunca teremos felicidade, porque fomos criados por Deus para viver perto dele. Não esquecem disso. Então é uma história triste. Mas vocês lembram que lá atrás falei sobre a lei das estações? Agora eu vou voltar àquela lei. Que aquela lei diz que tudo acontece no tempo certo. Nós temos verão, depois outono, depois inverno, depois primavera. Então, no tempo certo, Deus mesmo consertou o erro das pessoas, do homem e a mulher. Deus falou, eu vou reatar essa bela amizade e eu vou dar um jeito nessa história trágica e triste. E vai ser uma história bonita, mais uma vez. Como? Como que Deus vai fazer isso? Deus resolveu enviar seu filho Jesus para o mundo. Escutem isso, porque muita gente fica confuso, não entendem. O que as crianças cantaram hoje à noite era sobre o Natal. Sabe o que é Natal? Natal é quando comemoramos a solução de Deus para o problema do amor e amizade, felicidade perdidos. Então, no Natal, celebramos Jesus vindo à Terra, o Filho único de Deus. Em João 3,16, se vocês estão pensando, puxa, ela não leu a Bíblia ainda, mas agora eu vou ler a Bíblia. E a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, que enviou seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha vida eterna. Através de Jesus, Deus falou, vocês não têm que ter mais briga, guerra e morte. Vocês podem ter vida, porque Jesus nasceu, Jesus veio e era uma criança que nem vocês. E Jesus cresceu e ele morreu na cruz. E ao morrer na cruz, Jesus perdoou todos nossos pecados. E ele morreu, viveu de novo, ressuscitou. E essa é a parte que esquecemos no Natal. Pensamos que Natal é apenas uma criança na manjedoura. Sim, é.
parte mais bela, mais bonita do Natal é saber que Jesus veio para nos salvar. Agora, parece que a história mais bonita acabou, mas não acabou não. A história continua. E eu vou explicar que não é o fim. Essa história não acaba não. Porque continua pelos séculos afora. E cada pessoa que nasce precisa ouvir a história mais bonita que eu conheço. E eu garanto que cada pessoa aqui conhece. Eu vou explicar melhor. Acho que já expliquei, mas vou explicar melhor. Deus enviou quem? O Filho chamado? E Jesus cresceu e não cometeu um erro. Jesus perfeito. Aí um belo dia, ele morreu, porque os homens não aceitaram, Jesus não acreditaram, mas Jesus não permaneceu morto, ele viveu de novo. E através dele, nós não temos que morrer, podemos viver. E mais, a amizade entre nós e Deus foi reatada. Isso não é razão para as crianças estarem aqui pulando, dizendo: é Natal, Natal é isso. Natal é essa bela história de salvação, é a bela história de amizade reconquistada, é a bela história de amor de Deus. Mas qual é a sua parte nessa história? Sabe que você tem uma parte? Você tem que crer. Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer. Você tem que crer que Deus enviou Jesus, que Jesus veio, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio para nos salvar e que apenas através de Jesus que a gente possa ter vida eterna. Sua parte nessa história é crer em Jesus, aceitar a salvação dele. E a partir deste momento, vocês também conhecem a história mais bonita. Se você não conhece ainda essa história, crianças, adolescentes, jovens, adultos, se vocês não conhecem ainda esse Jesus do Natal, eu convido vocês a conhecer esse Jesus, a aceitar ele como seu Salvador. E se já conhece, seu convite é contar essa história a alguém essa semana, a semana do Natal. Então pronto, falei. Essa é a história mais bonita que eu conheço. Você conhece?
Nós já estamos chegando ao fim do nosso culto. As crianças farão mais uma apresentação, depois do final, para encerrar nosso culto. Mas eu quero, nesse instante, convidar uma família especial que nos visita, de certa forma, pela primeira vez hoje, que é a família do pequeno Giuseppe. Quero convidar, então, a Joselene, o Rosano, o Carlos, toda a família que veio. Podem vir. O Giuseppe é a primeira vez que ele visita a nossa igreja. A Joselene e o Rosano vieram para a nossa igreja há mais ou menos uns 3 anos, né, Joselene? Uns 3 anos, né? Vieram da Bahia e estão aqui. O Carlos já está totalmente integrado no Ministério Infantil. E agora nasceu o Giuseppe, que estava dormindo lá no berçário. Tivemos que tirá-lo do berçário. Mas ele ainda está dormindo. Vamos ver como é que serão os próximos momentos. Eu quero entregar para a família. Quero entregar a Bíblia do Giuseppe, para que a família já possa, desde cedo, ler para o Giuseppe, o Rosano, Carlinhos, a Ângela, sua prima? Muito bem. Sua irmã veio lá? Não, mora por aqui, tá? A Joselene é do Piauí, a mãe dela volta e meia vem, tudo mais, Rosana da Bahia. E também o arquivo secreto, que acredito que vocês já conheçam a reputação desse documento, Top Secret, né? Documento secreto, confidencial, em que só pode ser aberto quando o Giuseppe completar 12 anos. Então, o Giuseppe já está com 2 meses? 3. Então, daqui a 11 anos e 9 meses será aberto o documento. Tudo bem? Senti uma pequena mudança aqui de colo, mas acho que já se adaptou. Igreja, esse aqui é o Giuseppe. Tem um nome longo, né? Giuseppe Rosano Lopes Ferreira. Nome grande, nome de presidente. Aqui está dormindo em paz. Nós visitamos o Giuseppe lá com as irmãs da MCA e ele estava menorzinho, agora ele já está mais fortinho, mas está dormindo em paz. Os irmãos conseguem ver? Dá para ver no telão lá em cima, olha. Está aparecendo já, viu? Já está famoso o Giuseppe. Irmãos, vamos recitar para a família do Giuseppe Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Rosano, Joselene, assim como vocês têm feito belamente com Carlos. Com Carlos, que é embaixador do rei, aluno da nossa Escola Vitória, aluno assíduo da EBD, que vocês possam também fazer com o Giuseppe. Que ele possa crescer nos caminhos do Senhor. E conforme conversamos quando visitamos, que vocês também aprendam com o Giuseppe. Porque o Giuseppe, segundo as palavras de Jesus, ele é uma criança e a criança é o nosso modelo, é o caminho, é a referência do reino de Deus. Só entra no reino de Deus quem se faz como uma criança, quem se faz como o pequeno Giuseppe aqui, que descansa e dorme tranquilamente no colo do pastor. Que a gente possa se fazer como criança, que os pais, não só Rosano, Joselene, os pais também que aqui estão presentes, que a gente entenda o valor que a gente tem em casa, que a gente não somente ensine nossos filhos no caminho que eles devem andar, mas também que a gente aprenda com eles esse caminho que a gente deve andar segundo as palavras do próprio Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse instante agora, esse instante tão esperado pela família, que é da apresentação do pequeno Giuseppe. Nós te agradecemos porque ele nasceu, porque, na verdade, o Senhor o formou no ventre da Joselene. Obrigado porque a gestação foi tranquila. Obrigado porque o nascimento dele foi tranquilo. Ele está aqui com saúde, Senhor Deus. Ele está aqui crescendo, conforme a Tua palavra diz, que Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e, acima de tudo, em graça. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre o Giuseppe. Que o Senhor o proteja, o sustente, que ele possa se desenvolver da melhor forma possível. Eu te peço a Tua bênção especial sobre os pais. Eu te peço pelo Rosano, eu te peço pela Joselene, que o Senhor os proteja, que o Senhor forneça, Deus, todos os recursos materiais que eles precisam. Abençoe o emprego do Rosano, o emprego da Joselene. Abençoe, Senhor Deus, a fé dessa família, o lar dessa família, que seja sempre um lar que vive e que é consagrado para o Senhor, um lar que vive para a Tua glória. Nós te agradecemos pela vida do pequeno Giuseppe, que aqui está. Te louvamos porque ele está aqui com a gente, isso é um motivo de grande bênção. Essa é a nossa oração, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando assim ao final deste culto.
Parabéns aí à família do Giuseppe pela chegada desse belo moço. Parabéns às crianças pela apresentação. Nós queremos agradecer a você também a sua presença conosco nesta noite. Vamos pedir então que você que está nos dando a honra da visita, por favor, fique de pé. Temos aqui alguns parentes das crianças, né, que se apresentaram nesta noite, alguns avós, alguns pais. Muito obrigado pela presença de vocês. Os irmãos, por favor, cumprimentem aqui, ó. Cumprimentem os pais aí, os avós presentes. Deus abençoe a todos. Podem assentar. Obrigado também aos internautas por participarem do culto desta noite. Nós temos aqui de São Bento do Sul, Santa Catarina, Juraci Krajewski, declarando o tempo de Natal, que o menino Deus nasça todos os dias em nossos corações. Amém, não é, irmãos? Nadir Ribeiro, de São Paulo, manifesta sua alegria em ver a igreja investindo nas crianças. A Deus toda a honra e glória. Obrigado, Nadir. Está manifestando a sua alegria em ver a igreja investindo nas crianças. Gerson Gabriel e família, de Presidente Prudente, São Paulo, por estar impedido de comparecer à igreja, ele e a sua família participam do culto, que tem representado bênção na vida deles. E de um pouquinho mais longe, da Inglaterra, cidade de Gloucester, escreve Gloucester, mas fala Gloucester, né? A Claire Cato, trabalhou muitos anos aqui na nossa igreja, com as crianças também. Ela parabeniza todas as crianças pela linda participação no culto e deseja um Feliz Natal para todos da primeira igreja do Rio de Janeiro. Então são esses os internautas, nossos irmãos que acompanham o culto também. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Mesmo você que não escreveu para a gente, você também é bem-vindo. Nós agradecemos a sua presença conosco. Vamos ficar de pé e vamos encerrar este culto. Parabenizo. As crianças vão cantar de novo. Então, vou pedir as crianças para virem para frente logo aqui, então. Isso, elas já podem vir. Nós vamos fazer a nossa última oração e depois os irmãos podem se assentar e as crianças terão a última palavra aqui, cantando o último hino. Mas enquanto elas vêm, eu quero parabenizar ao Ministério Infanto-Juvenil, né? Ministério Infanto-Juvenil, e também o Ministério de Música, aos professores, às tias, os tios. Agradecer também aos pais, né? Os pais dão maior apoio, porque se o pai não trouxer a criança, como é que fica? Então é toda uma rede, né, de funcionamento. É muita energia, né, irmãos? É uma bênção. Se o Brasil depender de energia infantil, está resolvido tudo. Vamos orar agora, então? Vamos fechar os olhinhos, escutar e sentar, não. Vamos fechar os olhinhos agora e vamos orar a Deus. Pai Celestial, obrigado por este culto. Obrigado porque enviaste Jesus para vir a este mundo, amando-nos extremamente e morrendo na cruz pelos nossos pecados, nos salvou. Obrigado por estas crianças que estão aqui se apresentando, cantando, participando. Obrigado pelos pais delas que as apoiam, trazem-nas para os ensaios, enfim, fornecem toda a estrutura para que essas crianças também possam te adorar, como estão fazendo agora. Muito obrigado por tudo. Dá aos teus filhos uma semana abençoada agora. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. É Natal,
Música